Bom dia, eu espero que você esteja bem e que se não tiver, vai ficar bem sim, porque só o fato de você ter acordado, de você estar saudável ou ainda mesmo que você esteja de alguma forma meio adoentado, alguma situação tenha ocorrido, mas que você possa ter esse sentimento dentro de você, o sentimento de que vai ficar bem. Isso tudo faz uma mudança no nosso corpo, na nossa mente, quando nós nos posicionamos no sentido de nos sentir bem, de fazer o que tem que ser feito para ficar bem. Porque às vezes nós queremos estar bem, mas não fazemos aquilo que tem que ser feito para a gente ficar bem. Vocês já passaram por isso? Eu, em alguns momentos na minha vida, eu me levo pensando sobre isso. Quantas vezes nós queremos estar bem diante de determinadas coisas? Quantas vezes eu quero estar bem enquanto pessoa e eu não faço o que eu tenho que fazer? Eu até sei o que eu tenho que fazer, porém eu não faço. E aí eu me trouxe agora à memória uma frase que diz assim: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não faço, isso eu faço. Ou seja, o que eu não quero, isso eu faço. Então, é uma briga muito grande dentro de nós, né? Aquela briga de querermos estar bem e a briga de nós sabermos que para querer estar bem, precisa fazer alguma coisa, né? E hoje eu trouxe pra gente um bate-papo, uma conversa bem mais de A a Z, que eu quero dizer assim, bem mais tranquila, algo mais... Porque eu falo pra vocês que o que eu vou trazendo de conteúdo aqui é o que eu vou vivendo, é o que eu vou entendendo que é interessante compartilhar com vocês. E ontem eu tive um momento, assim, muito trabalho, como todos nós, a gente só vive uma vida agitada trabalhando, mas ontem eu resolvi dar algumas prioridades, fazer algumas coisas que eu precisava fazer, que eu já estava há um tempinho, vamos dizer assim, deixando na minha rotina, na minha agenda, mas sabe aquela coisa que eu espero, essa daqui eu posso deixar para amanhã, né? De vez em quando a gente faz isso. Mas aí nesse percurso do dia, né, de trabalho, eu estava no movimento de arrumar, de organizar um imóvel que a gente está entregando, e aí mais atendimento, e aí aquele movimento todo, mas aí eu parei, né, um momentinho para dar umas boas risadas, para conversar com pessoas fora do meu contexto de trabalho, ir para um lugar que eu também não é muito do meu dia a dia, de ir, então assim, para a gente poder fazer novas conexões, como eu sempre digo, mas também da gente aproveitar um pouquinho. Então, por isso, baseado nisso, é que eu resolvi trazer para vocês o que eu coloquei aí, algumas dicas, né, de rotina que fazem você se sentir bem. E a minha pergunta para vocês é: como está a sua rotina? Como é que anda essa rotina? A sua rotina, ela tem tido alguns, vamos dizer assim, alguns itens importantes nessa sua caminhada, como, por exemplo, a questão de pausar, o momento de você estar com sua família, o momento de você se autocuidar, né? De você sair para se cuidar, de você relaxar, de você estar com pessoas que você precisa estar, que faz muito tempo que não está. Então, é isso que eu resolvi trazer para vocês hoje, gente. E desde já, para quem está a primeira vez na nossa live aqui das 7 da manhã, o Dica de Hoje Conects começa às 7, tá? E a gente, quando temos algum convidado, a gente passa das 7h40, né? Mas, no geral, a nossa live é de 35 minutos. Então, 7 às 7h35 no máximo eu estou encerrando. Queria, desde já, agradecer a todos que ontem estiveram na nossa live. Foi muito boa com a Jaciara, farmacêutica.
Inclusive a internet não estava muito boa, gente, não sei o que eu faço. A internet aqui, eu já cobrei, eu já entrei em contato, já vi, eu mudo. Por exemplo, agora mesmo eu tô com a minha 5G aqui, ó, com a 4, 5G, né, a dados móvel que eu tenho, mas também fico oscilando entre a outra para ver se a gente funciona bem. Inclusive eu tô aqui tentando, vou ver se eu tento agora, nesse exato momento, fazer uma... Ótimo, coloquei aqui, vamos ver qual é que vai funcionar agora, né? Vai funcionar melhor. E eu, gente, não sei mesmo. Eu já tenho tentado descobrir, já entrei em contato com eles, mudei de plano, inclusive, mas eu acho que não tá funcionando, eu acho que eu vou ter que mudar de plano de novo. Bem, mas então hoje eu quis trazer para vocês, quero trazer para vocês algo que eu disse para vocês que eu vivi ontem, né? E me deu um insight. E naquele momento eu cheguei em casa e falei, olha, eu vou aqui fazer umas anotações e vou trazer para as pessoas que me ouvem no Dica de hoje, Conecte, algumas dicas, né, de algumas, vamos dizer assim, vamos colocar isso na nossa rotina, vamos dizer assim. Você tem uma rotina desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Mas você vai olhar para essa sua rotina e vai ver onde você vai encaixar o que eu vou falar aqui. Gente, e o que eu quero dizer para vocês é que nessa nossa rotina, eu tenho uma vida profissional, em que eu atendo cliente, eu tenho que fazer agendas, né? Eu tenho também trabalho com obras, né? Então eu tenho que ir na obra, eu tenho que ver como é que tá o serviço, eu tenho que ir fazer às vezes compras, né? Alguma coisa que falta, às vezes tenho que falar com o fornecedor. Então a minha vida é assim. Não é uma vida que eu fico só. E mais, agora eu já estou dentro de uma outra tarefa dentro do meu trabalho como empreendedora, né? Que é exatamente cuidar, ainda tenho que ver a questão dos trabalhadores, ainda tenho que ver essa questão que ontem foi uma coisa que eu parei para ver, de detalhes que tem o meu olhar, tem que ter o meu olhar. Então ontem eu fui na obra, passei um dia lá, né? Então assim, isso tudo, gente, faz parte de uma rotina. E a gente só tem que saber encaixar, né? Como eu vou encaixar essa minha rotina? De que maneira eu organizo essa rotina, né? Então, assim, a minha fala de hoje, meu bate-papo com vocês de hoje é sobre isso, tá? Então, dentro dessa sua rotina que você tem, que você provavelmente já deve fazer uma agenda, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa que eu faço agenda. Eu gosto de agenda, eu gosto muito de escrever. Então, eu tenho uma agenda, eu tenho o meu template, que eu falo que até o meu nem o meu template que eu queria falar, era outra coisa. É a minha rotina, mas eu tenho a minha agenda, mas eu comecei a desenvolver, não é um diário também, mas ela é mais explicadinha, né? É tipo um planner, onde você coloca lá quais são as suas metas do dia, o que você tem que observar que não pode faltar, algo importante, aí eu separo dentro do meu plano aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é casual, ou seja, aquilo que não é uma frequência que acontece. Então eu gosto de dividir meu plano nessa forma. E gosto sempre de colocar o que é importante, porque, gente, tem o urgente, porém urgente não pode ser sempre. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas foi uma forma que eu me encontrei de organizar a minha vida profissional e pessoal. Então, eu queria colocar a primeira dica de hoje para essa nossa rotina. E não quero dizer para você fazer isso, né? Para que você faça na mesma sequência que eu vou falar. Mas é só uma sugestão para você olhar se a sua rotina tem alguns desses itens que eu vou falar aqui, tá bom? Vamos ficar assim? Eu acho que assim ficou bem legal, né? Você vai olhar a sua rotina, vai ver se na sua rotina tem alguns itens desse aqui. Você contempla alguns. Se já tiver, maravilha, supimpa. Se não tiver, reflita. Veja se vale a pena colocar, tá bom? É a gente pausar várias vezes ao dia. É você fazer um intervalo de 10 a 15 minutos para você fazer aquilo que eu falei ontem. Respirar, relaxar, né? Alongar o corpo. Gente, isso é muito importante.
eu quero dizer para vocês que é algo tão importante que dá uma revigorada no nosso corpo e na nossa mente. E eu digo isso porque tem sido uma prática minha que tem me ajudado muito. Gente, só um minutinho. Eu vou ficar mesmo só com a minha móvel mesmo, eu acho que é bem melhor. Então, eu quero dizer para vocês que é uma coisa que eu faço muito. Essa aí, eu não consigo deixar ela fora da minha rotina. Eu gosto de uma técnica quando eu estou para estudo, né? Porque eu tenho uma agenda, que é a minha agenda de estudo, onde eu coloco, por exemplo, de segunda a sexta. Eu não coloco sábado e domingo, eu coloco de segunda a sexta. Eu organizo a minha rotina de estudo. Então, eu faço isso. Então, eu coloco lá o que eu vou ler na segunda-feira, se eu vou ver alguma coisa dos meus processos dos meus clientes. Eu também vejo qual um livro que eu vou ler que também não tem muito a ver com trabalho. Às vezes é uma coisa mais uma poesia, um livro de poesia, uma coisa sobre mulher. Eu coloco na minha agenda. Então, eu organizo a minha rotina semanal de estudo. Então, essa é a Paula. Talvez você não tenha essa prática, mas eu gosto. E às vezes eu não cumpro fielmente o que está lá, mas eu vou, olha, isso aqui eu consegui ler, isso aqui eu não consigo, então peraí, eu vou organizar isso aqui para o outro dia e assim vou. E tenho minha rotina, que é o meu plano de trabalho. Então, quando eu estou estudando, ou quando eu estou organizando esse meu agendamento, né, esses meus processos que estão, dos meus clientes que estão no banco, né, o meu trabalho, eu sempre pauso para eu relaxar, para eu alongar o meu corpo. Então, gente, mesmo que você seja um profissional que trabalhe com atendimento ao público, que você não consegue nem sentar, tem gente que trabalha assim, não sei se é você que está aí, que trabalha que não dá nem para sentar, não tem nem hora para sentar, às vezes come até em pé. Mas eu quero dizer para você que dentro mesmo dessa sua rotina, você pode parar um pouquinho e pausar várias vezes ao dia. Como assim, Paula? Me dá um exemplo. Eu posso estar, inclusive, atendendo pessoas no público, numa loja, você que trabalha numa loja, ou você que está no banco naquela correria, ou você está no atendimento numa clínica, seja o que for. Você pode, inclusive, fazer isso de olhos abertos. Você pode parar, as pessoas podem estar te olhando, eu costumo fazer muito isso, até em pé. E aí você para e você faz 3 respirações rápidas, né? Que são respirações que eu até já ensinei, mas com mais intensidade. Puxa o ar pela narina, conta de 1 a 10 e solta pela boca, conta de 1 a 10 de novo. Ou então puxa o ar pela narina de 1 a 15 e solta de 15, 3 vezes. O seu cérebro, você já vai oxigenar o cérebro, já vai dar uma impulsionada, uma tranquilidade. E mesmo que você esteja em pé, você pode alongar o seu corpo. Como, Paula? Eu estou atendendo as pessoas, está ali atendendo. Enquanto você está conversando com a pessoa, você pega o seu pé direito, movimenta ele no movimento circular, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Aí você pode fazer colocar as mãos para frente e ficar, fazendo esse movimento, né? Você pode também pegar, tá todo mundo ali, já atendeu, deu uma parada um pouquinho, você pode ficar fazendo esse movimento de alongar. Gente, isso não impede você do que você está fazendo. Então, sugestão 1, pause várias vezes ao dia. Não fique nessa corrida sem nem um minuto você parar, pelo menos 10 a 15 minutos para você fazer isso, tá? Eu gosto muito também de fazer, quando eu estava na secretaria, que o movimento era muito mais rápido, né, de coisas para fazer. Eu, às vezes, parava, as meninas estavam na minha frente, todo mundo na minha frente, eu parava e aí eu começava a ficar em silêncio, um silêncio profundo ali, só eu, ali respirando em silêncio. Como a minha sala tinha uma vista do mar muito bonita assim, eu gostava de ficar, minha mesa ficava de frente para essa vista. Eu ia lá para frente, lá um pouquinho mais perto, e aí eu olhava aquele pôr do sol, puxava o ar, respirava ali e rapidamente eu conseguia acalmar mais o corpo, tá? Então esse é uma dica que você pode incluir aí na sua rotina de trabalho, tá bom?
Eu espero que você consiga fazer. E se você é um estudante, como eu também que gosto, tenho meus momentos de estudo, eu gosto de fazer a mesma coisa. Eu não estudo 1 hora, 2 horas direto, sem nem sequer 1 minuto parar. Eu uso até uma técnica chamada Pomodoro, que é uma técnica que eu coloco no meu celular para marcar ali 30 minutos de leitura, onde eu leio, e aí eu desligo os celulares, ali é só para fazer me chamar a atenção. E depois ele me chama a atenção, eu paro 5 minutos, eu levanto, eu tomo uma água, eu vou ao banheiro, respiro, volto de novo. Coloco às vezes mais 30 minutos, ou às vezes 40 minutos, e aí depois eu paro, já dou um intervalo de 10 minutos, aí eu já faço mais alguma coisa. Então, é uma técnica que me ajuda demais a eu ter foco no que eu estou fazendo, nos meus estudos, mas ao mesmo tempo eu paro para fazer umas pausas, tá? Outra coisa que me ajuda muito, gente, na minha rotina, né, para fazer com que eu consiga me sentir bem, trabalhar com mais produtividade e a produtividade tranquila, é estabelecer prioridades. E eu falei para vocês na hora que eu cheguei aqui, né, que eu contei mais ou menos o que aconteceu comigo ontem, né, que eu tive que estabelecer algumas prioridades, porque eu vi que a agenda tinha muita coisa. E eu falei, como que eu vou dar conta de tudo isso? Não vou. Então, peraí que eu vou estabelecer. Então, a estabelecer prioridade é você observar que tem muita coisa para serem feitas, né? Porém, eu posso priorizar. O que hoje, na terça-feira, na quarta-feira, eu tenho que ter como algo prioridade para fazer. Então eu olho, mas eu tenho que botar roupa para lavar, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que ir, ainda tenho que estudar minha atividade, ainda tenho que ir fazer trabalho da faculdade. Aí você pode até colocar todas as suas atividades num papel. Parece assim besteirinha, mas aqui na minha casa eu gosto muito dos post-its coloridos, uso muito. Então, quando eu estabeleço as prioridades, eu pego o post-itzinho, colo na geladeira, colo lá no meu escritório ali. Então, eu colo porque eu sei que aquilo ali é uma prioridade e eu não posso deixar demorar muito. Porque se eu deixar demorar muito, isso não vai ser mais prioridade. Vai se tornar, além de uma prioridade, vai se tornar uma emergência, né? E vai ser aquela coisa da emergência que tu já não vai ter mais aquele tempinho para fazer. Tu já vai ter que fazer em cima da hora. E aí acaba tu fazendo, talvez não bem feito, como se você estivesse estabelecido prioridade nisso. Então, a nossa sugestão como dica, que eu costumo fazer na minha vida, eu faço uma lista, né, rapidinho, do que tem para ser feito, né, às vezes na semana, às vezes eu gosto de estabelecer dentro da minha semana, por exemplo, tem clientes que você atendeu, que às vezes eu já vendi, né, mas eu costumo ver a questão do processo, então eu dou uma olhada lá nos meus arquivos, quem são os clientes que eu vou dar uma ligada, vou mandar uma mensagem, né? Às vezes parabenizando pelo dia do aniversário, ou então dizer para aquele cliente que faz 1 ano que eu vendi um imóvel para ele. Então, eu vou olhando nas minhas atividades que eu tenho que fazer e eu estabeleço uma prioridade. Então, gente, essa prioridade, que é o segundo ponto que eu estou colocando, é importante para que a nossa vida, a gente possa se sentir bem. Porque eu até vi uma vez um vídeo de um vídeo engraçado, né? Bem engraçado mesmo, de uma pessoa tentando resolver tanta coisa e enchia as mãos de tanta coisa que ela precisava dentro de um supermercado, era uma loja. E aí chegou a ponto de não caber mais nos braços, e aí o vídeo, porque era tipo uma animação, aí colocava nos pés e ela super lotada. O vídeo da animação era para mostrar que assim nós fazemos com as nossas vidas. Nós enchemos de atividades para serem realizadas, de situações na nossa vida, e a gente não estabelece prioridades. Por isso que a gente se sufoca. Ou eu gosto muito de atender clientes e dar um tempo
de um cliente para o outro, porque existem situações que podem acontecer, o trânsito, aquele outro cliente pode ter se atrasado, né? Ou mesmo aconteceu alguma coisa comigo. Então, isso tudo eu estabeleço prioridades, né? E aí eu contei agora no início da nossa live que ontem eu estava com uma agenda bem cheia de muita coisa para fazer, mas eu tive que estabelecer o que era a prioridade. E dentro dessa prioridade, eu tive que fazer as minhas pausazinhas, né, de 10, 15 minutos. Além disso, eu tive que trazer alguma coisa que eu gostava, que eu precisava naquele momento, naquele dia, para poder eu me sentir mais ainda bem. Então, a nossa vida não é só trabalho. Porque às vezes nós entramos nessa, vamos dizer assim, nesse foco que se fala muito nas redes sociais, né? De gerenciamento de tempo, de produtividade. É o que mais a gente ouve, não é verdade? Coloca aí pra mim. Não é o que mais a gente ouve nas redes sociais? Dê resultados em tantos dias. Eu tenho 5... Até gosto de olhar isso porque eu começo até às vezes a pensar, né? Refletir sobre isso. 5 passos para você ser mais produtivo, né? 5 passos para você conseguir fazer, ganhar não sei quantos milhões. Então, a sociedade, as redes sociais, ela está o tempo todo nos trazendo de que o tempo é muito curto e de que você tem que correr. Você tem que correr. Gente, é importante que a gente tenha muita clareza que nós precisamos, sim, ter produtividade, termos resultados, né? Isso é importante. Eu também tenho isso na minha prática. Mas eu não posso deixar de ter uma rotina que me faça me sentir bem. Porque senão eu vou adoecer e eu não vou conseguir alcançar a produtividade que eu estou desejando, eu não vou conseguir alcançar os meus resultados. Por quê? Porque não estabeleci algo importante dentro da minha rotina. Eu não sei se você é assim, mas eu era uma pessoa que eu fazia uma rotina, uma agenda lotada de coisas. Gente, era tanta coisa, quando via, eu mesmo via que eu não dava conta. E como eu falei agora, hoje eu já faço diferente. Hoje eu vejo quais são as prioridades e coloco no meu planner. Eu uso ainda, né? E físico, eu acho muito legal quem faz digital. Tem gente que tem bloco de anotações, eu também tenho no meu iPhone, mas eu não costumo fazer assim. Eu gosto da coisa do escrever. E ainda gosto de pintar, usar os marcadores. Aqui eu consegui com a cor verde, tá ainda em aberto, tá em andamento, não consegui. Coloco vermelho aquilo que eu concluí, coloco em amarelo aquilo que é um alerta para eu saber que eu comecei, mas tá ainda ali, ou às vezes nem comecei, eu boto o amarelo. Então é importante se estabelecer prioridades, tá? Então a primeira eu já falei. Se você não chegou agora, você volta lá na minha live depois que eu vou postar aí. Se não, você pode entrar no link da minha bio, Corretora de Excelência, e esse vídeo vai estar lá, tá? Você pode assistir com mais tranquilidade, porque atualmente os vídeos da nossa live Dicas de hoje não estão permanecendo mais aí na página do Paula Prazeres Corretora. A gente está retirando e levando para a nossa página principal, onde tem outros vídeos que você, de repente, possa ser importante para você, para sua família, tá bom? Então, nós falamos no segundo. Na terceira, é o que eu falei para vocês, que eu fiz ontem. Diante de eu ter que atender cliente, de eu ter que ir na obra, ver como é que tá 2 obras que nós temos, de eu ver ainda a questão de um processo no banco que estava, ainda tinha que ver a questão de limpar uma casa. Olha, gente, a vida de corretor de imóveis, tem gente que ainda diz que a gente ganha dinheiro fácil. Uma vez uma pessoa me falou isso, de que você está equivocado. Corretor trabalha muito, corretor profissional que faz o seu trabalho com excelência corre muito, né? Então, ainda tive e ainda vou para lá hoje, porque eu tenho que concluir, junto com a pessoa que está me ajudando, a deixar a casa agradável para receber as pessoas. Então, eu gosto de ir lá e ver, eu gosto de fazer, inclusive, tá? Então, eu tive que estabelecer, né, durante o dia de ontem, que estava uma agenda muito grande, eu tive também que criar um momento de prazer.
Aí eu até brinquei, porque eu tenho uma colega minha do meu curso que eu faço, que eu estou fazendo agora, que eu falei para vocês que eu também agora sou uma estudiosa da neuromarketing aplicada à fidelização de clientes. Então, algumas dicas que eu trago aqui também vem lá desse curso que eu estou fazendo e eu estou compartilhando com vocês. Então, eu tive que criar alguns momentos de prazer. Estava bem cansada, muito cansada mesmo. Então, eu resolvi, né, sair do meu contexto, vamos dizer, daquilo que eu às vezes almoço no restaurante, às vezes eu almoço na minha casa, casa da minha mãe, vai depender. Eu resolvi fazer algo diferente, algo que me desse prazer. Então, de chinela havaiana, fui na feira, né, e acabei por lá na feira, sabe, sentando num lugar assim bem agradável, que eu digo pra mim, e ali comi uma carnezinha, uma carne de porco, e fiz uma coisa diferente do que eu não costumava fazer. Mas eu quis me dar um momento de prazer, né, diferente daquela rotina. E aí, não pode ser que de repente você faça outra coisa diferente. Então, tire da sua rotina momentos de prazer. Aquele momento que você pode, por exemplo, e eu faço muito isso, quando eu chego em casa, depois de que eu vou exercitar, porque eu tenho uma prática, eu exercito todo dia. Então, só não no sábado e domingo, gente, que eu não faço não, porque sábado e domingo é o dia que eu relaxo mesmo. Então, eu aproveito, coloco uma música, Beethoven, eu gosto muito de clássicos, e aí eu coloco, fico ouvindo, e ali vou fazendo minhas coisas, às vezes coloco as pernas pra cima na parede, e aí vou ficar ali, tirar um momentinho pra você, né? Ou ao contrário, andar de bike pela cidade, ou não, aquilo que você realmente entende como prazer, que te dá prazer. Então, tire, coloque na sua agenda, né, na sua rotina, um momento. A 4, eu já acabei de falar anteriormente, mas eu vou aqui voltar. É algo que nós temos, é muito desafiador pra gente que passa o dia, que já acorda cedo. Mas assim, lembra que eu falei sobre estabelecer prioridades? Exercício físico na nossa vida é uma prioridade. E a gente só precisa estabelecer essa prioridade. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim pra mim: eu não consigo. Eu não consigo fazer nenhum tipo de exercício. Eu até tento, já comprei tênis, já me matriculei na academia, mas não dá. Eu chego muito cansada, não sei. Gente, é porque aquilo não é prioridade para você. Vamos lá, não é prioridade. Porque quando é prioridade, você dá um jeitinho e você faz. Não concorda? Quando a gente gosta muito de uma coisa, aí você pode dizer, mas eu não gosto. Como eu também não gostava. Mas eu sempre coloco o exercício físico dentro de uma mentalidade. Eu gosto muito de um exemplo que Tony Robbins fala. Ele diz que quando você pensa em algo que não é bom, mas que você precisa, é interessante a gente trazer algo que a gente gosta, né? A imagem do que a gente gosta para aquilo que a gente precisa, né? Mas que a gente não gosta. Então, no começo eu fazia muito isso. Então, eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que ir para academia, eu tenho que exercitar. Mas, que o corpo não quer, que tempo, como que é? Aí depois eu fui vendo, não, peraí, eu vou aqui fazer um movimento. Eu fui procurando exercícios que eu conseguia fazer. Se você não consegue ir para academia, algumas pessoas me perguntam, você vai para academia? Não, gente. Nem sempre eu vou para academia, mas eu exercito todos os dias. Porque hoje a coisa mais fácil é tu botar tua televisão ligada, botar uma professora boa e você faz exercício em casa. E eu faço, em casa. E tem gente, mas tu faz em casa? Faço. Todos os dias. Eu vou lá, coloco e exercito. 30, 40 minutos. Para mim, o meu corpo se sente saudável fazendo essa prática. Então, é uma questão de estabelecer, de inserir esses exercícios físicos na sua vida. Pode ser que você consiga fazer isso de uma forma todos os dias regular, mas talvez não. O mais importante é que você comece. Insira exercício físico. E eu sou praticante de yoga há 3 anos. E eu sempre falo para as pessoas que você ter como disciplina da sua qualidade de vida, você passa, aquilo faz parte da sua rotina que você já nem consegue mais mudar. Eu pratico 5:30 da manhã.
Entendeu? Qualquer dia desse eu vou fazer uma gravação do yoga nesse horário com vocês. Vocês dizerem que eu não tô mentindo. Então, eu faço. Mas, gente, já é algo prazeroso pra mim. Mas também eu não vou dormir 1h da manhã, 12 horas. Não. Eu procuro dormir cedo, porque também faz parte da minha rotina dormir cedo. Eu procuro me organizar, tem dia que não dá. Eu durmo depois das 10, 10h30 e tudo. Mas meu normal é às 22 horas eu já estou deitada. Porque 10, 5, no máximo 5h40 eu tenho que estar em pé para fazer meus exercícios. Porque eu já estabeleci isso como algo que me ajuda, faz parte da minha rotina e me faz me sentir melhor, tá? Outro que eu queria trazer para vocês é aquilo que a gente já falou e falo demais, você deve já saber, mas é importante a gente inserir na nossa rotina a nossa alimentação também, que é um desafio, gente. Isso aqui tá tremendo, que é o meu bebê, meu filho, tá aqui em cima da mesa, fazendo barulhinho, mexendo. Então, é importante a gente inserir na nossa alimentação, né? A hora de comer, a hora de dormir, isso também faz parte, gente. O meu sócio, eu tenho conversado muito com ele sobre isso. Porque às vezes na corrida toda, ele não tem essa coisa de parar para a hora de comer. E a gente já tem conversado sobre isso. Porque eu trago a minha vida para lá. Eu digo, agora nós vamos parar e vamos comer. Tá na hora de dar uma paradinha e vamos comer. E aí ele até brinca, tá, porque ele sabe que ou ele vai ter que parar naquele momento para nós comermos, né? Fazermos a nossa refeição, ou então ele vai ficar sozinho e eu vou parar e ele não vai conversar comigo, porque eu vou comer, vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Então a gente precisa estabelecer. Eu queria só deixar aqui para todos que o que eu tô falando aqui, gente, não é uma regra, tá bom? Não é uma regra. Você tem o seu estilo de vida, eu só estou trazendo algumas dicas para te ajudar a você trabalhar e ao mesmo tempo você se sentir bem. Inclusive em alguns países, como por exemplo na China, eles já estabelecem dentro da rotina dos profissionais, dentro das grandes empresas, momentos que eu estou falando aqui para vocês, né? Onde as pessoas param de trabalhar, fazem algum exercício, né? Ou param para poder inclusive tirar uma sonecazinha, tem até o espaço com colchão e tudo, com musiquinha instrumental para a pessoa dormir 10 minutinhos, um cochilo de 10 minutos, porque isso vai revitalizando o corpo e a mente, e a pessoa produz melhor. Então, não estou falando nada para vocês, a gente só precisa fazer o quê? Nós só precisamos estabelecer a nossa rotina, colocando esses elementos que eu acabei de falar. E outro é respeitar os nossos próprios sentimentos. Ou seja, acolher o nosso sentimento de como nós estamos, né? Eu gosto dessa parte porque eu exercito muito isso. Nem todo dia nós estamos bem. Nem todos os dias nós estamos nessa produtividade, com essa energia toda, né, para trabalhar. Às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, mas essa semana aconteceu comigo. Ocorreu uma situação e um negócio que eu estava fechando, de repente está demorando demais. E começou a querer me dar aquela sensação de que, peraí, tá cansado isso. Mas ao mesmo tempo eu fui logo pensar, bem, deixa eu respeitar esse meu sentimento de que eu estou sentindo que isso está cansado, que isso está bem devagar, de que isso está querendo me gerar uma ansiedade. E eu vou agora acolher isso no meu coração, acolher isso aqui, calminha, tranquila. Vou pensar que isso está aqui acontecendo, mas agora também eu vou ver o que está precisando ser feito para que isso aconteça mais rápido. Olha só, viu a forma como eu fiz? Eu poderia simplesmente rejeitar o que eu estava sentindo, dizer, não vou sentir isso, não é assim. Nós precisamos acolher os sentimentos que acontecem com a gente. O ruim, o sentimento de desânimo, de frustração, de tristeza, seja qual for, gente. Nós somos seres humanos. Então, a gente tem esses momentos. É importante eu acolher, mas não alimentar esse sentimento, que aí é diferente. Não sei o que, a internet deu uma caída e voltou, gente. E eu tô aqui na potência da minha internet, eu não sei o que tá acontecendo.
Já estou na 5G aqui, já mudei aqui, mudei da meu Wi-Fi pro móvel. Então, para a gente finalizar esse nosso encontro de hoje, acolha os sentimentos, né? Não deixe com que os seus sentimentos venham te impedir de caminhar, mas também não venha frustrá-los. No que sentido que eu digo isso? Não venha fazer de conta que eles não estão acontecendo, tá bom? E outra dentro dessa nossa rotina, para a gente se sentir mais ainda bem, é a gente compartilhar as nossas preocupações. Essa é uma dica que eu gosto de deixar, né? Você que trabalha com uma equipe ou você que trabalha só com uma pessoa, né? É importante a gente compartilhar as nossas preocupações. Às vezes a gente quer ter aquela preocupação só pra gente nos consumindo. Não, compartilhe com o outro. De repente, quando você começa a compartilhar, vai abrindo mais dando mais clareza, vai te trazendo mais tranquilidade, vai fazendo inclusive para você perceber o que você não estava percebendo antes, porque o outro pode te dar um insight, né? E você, de repente, quando começar a conversar daquelas dificuldades, você começa a ver que há, sim, possíveis soluções. Inclusive, essas soluções podem vir de com quem você está compartilhando, tá bom? Então, queria deixar esses itens, né? Eu estou chamando de itens que você pode colocar na sua rotina de trabalho. E a outra já é reduzir as cobranças. Essa, gente, mas essa é desafiadora demais. Por quê? Porque a gente gosta muito de se cobrar. A gente quer cobrar muito da gente. E é natural, por vezes, porque nós estamos vivendo uma sociedade que o tempo todo está dizendo que você tem que ser o melhor, de que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo, né? Mas é importante nós identificarmos e respeitarmos os nossos próprios limites. Aprendendo, inclusive, a dizer sim e a dizer não. Eu mesmo trabalhando com todas essas ações que eu acabei de falar que eu faço, alguns momentos eu digo sim, alguns momentos eu digo não. E eu sei dizer não, porque antes eu não sabia dizer não. Às vezes eu dizia tanto sim, gente, para os outros e menos para mim. E cansei, inclusive tive síndrome de ansiedade, de pânico, por excesso de trabalho, né? E eu já falei para vocês em algum momento, numa live minha, o que me levou ao autoconhecimento e a cuidar maior, dar muito mais força para a minha saúde mental e emocional. Por quê? Porque hoje eu tenho uma vida bem mais tranquila, porque todos esses itens fazem parte da minha rotina. Então, o que eu estou compartilhando com vocês aqui foi algo que eu trouxe de cursos que foram necessários, que eu paguei, que eu investi, né, para que eu pudesse estar hoje no nível que eu estou. Cada vez mais eu estou buscando e eu estou compartilhando aqui com você. Então, é importante a gente reduzir as cobranças, né? É importante que a gente faça o nosso melhor sem nos sentir culpado. Se hoje você fez uma agenda de segunda a sexta, você colocou algumas prioridades, mas você não deu conta de todas elas, peraí, não se culpe, né? Não venha se sentir uma cobrança sobre você. Pare e marque lá, essa não deu para hoje, peraí, eu vou colocar para amanhã. Eu só consegui fazer 2 coisas que estavam na minha agenda. Importante que eu fiz e fiz o meu melhor. Se as outras não foram possíveis fazer, eu vou deixar para um outro momento. Mas eu não estarei trazendo sobre mim um sentimento de cobrança e me culpando, inclusive trazendo em mim um sentimento doloroso, né? Mal-estar, né? De desânimo, a ponto de você achar que você tem que ser uma pessoa perfeita. Não, nós não somos perfeitos. Nós precisamos respeitar e buscar o nosso progresso todos os dias, né? Busca o seu progresso e não a sua perfeição. Isso é um autor que eu gosto, eu vi num livro, e aí eu gostei, Alair. Ele diz isso, ele fala, busque o seu progresso, não busque a sua perfeição. Então, eu quero fechar a nossa live de hoje com essa frase, e a nossa dica de hoje, total tudo isso, é que você possa trazer para a sua rotina aquilo que possa te fazer te sentir bem. E uma delas é você buscar o teu progresso e não a tua perfeição. Tá bom, gente? Então vamos para o nosso Connect para encerrar. Você vai puxar o seu ar
pelo nariz 3 vezes, de 1 a 10, e vai soltar pela boca de 1 a 15. Você vai fazer isso tranquilo. Se não puder fazer agora, faça depois, naquelas pausas da segunda dica que eu dei, tá bom? Que o seu dia seja um dia maravilhoso, que o seu dia seja um dia onde você possa aproveitar muito bem o seu dia hoje, trazendo para a sua agenda, para a sua rotina, alguns desses itens que eu sugeri hoje, tá bom? Até amanhã.